Assunto de hoje: descobrimento do Brasil. Olá, crianças! Bom dia! Então, hoje tia Paula escolheu essa música diferente, né? Uma música que dá um ar de descoberta, de mistério, né? E eu escolhi esse cenário pra gente bater um papo. Afinal, está todo mundo em casa porque nós precisamos nos preservar, certo? Então, hoje o nosso assunto será a descoberta do Brasil. Quando isso aconteceu? Quem descobriu o Brasil? Quem já estava aqui, tá? Quando descobriram o Brasil? Quais foram os nomes que o nosso país recebeu antes desse e por que por último ficou o nome que hoje nosso país tem, Brasil, tá bom? Mas antes desse papo, nós iremos assistir um vídeo que eu achei super interessante, tá bom? Então assistam o vídeo e logo após nós iremos bater um papo, tá bom? Senhor Cabral foi navegando, para a Índia ele foi buscando, entre naus e caravelas, enfrentando o mar revolto. De repente alguém gritou: Terra vista! E assim descobriu o Brasil. E assim descobriu o Brasil. Senhor Cabral foi navegando, para a Índia ele foi buscando, entre naus e caravelas, enfrentando o mar revolto. De repente alguém gritou: Terra vista! E assim descobriu o Brasil. E assim descobriu o Brasil. A terra era tão linda, muitos pássaros e cachoeiras, muitos bichos e calor. Todo o povo se encantou. Os nativos que aqui estavam, de índios ele chamou. E assim começa a história que esta terra encontrou. E assim começa a história que esta terra encontrou. A tripulação se assanha, cachoeiras jorrando da montanha, quanta cor, quanta luz, quanto bicho. E aí, crianças, gostaram do nosso vídeo? Tá, eu espero, tá bom? Então, agora como a tia Paula comentou com vocês, vamos bater um pouquinho de papo, tá? Vamos conversar um pouquinho. Então, como tudo isso começou, tia Paula? Tá? Em 1500, o rei Manuel, tá, de Portugal, ele chamou alguns homens e colocou uma pessoa responsável por esses homens. Essa pessoa era Pedro Álvares Cabral. E aí ele deu uma ordem, tá? Que esses homens fossem fazer novas descobertas, descobrir novas terras. E aí então eles saíram em busca de novas terras, em naus e caravelas, tá? Eram grandes embarcações da época, tá? Então, no caminho, alguém gritou dentro da caravela, dentro do navio, gritou bem alto: terra à vista! Então significava que eles tinham avistado alguma coisa. E aí eles começaram a tentar entender o que era que eles estavam observando, o que eles estavam vendo, né? E aí eles chegaram à conclusão que era um grande monte, tá? E aí, como estava na Páscoa, eles resolveram colocar o nome desse monte de Monte Pascoal. E aí continuaram a viagem e perceberam que não se tratava de um monte, mas que parecia mais uma ilha. Então resolveram mudar e colocaram Ilha de Veracruz, tá bom? Com o tempo e o longo da viagem, eles perceberam que ia muito além de uma ilha.
que aquele lugar era muito extenso, era muito grande, então eles resolveram colocar um outro nome, Terra de Santa Cruz, isso mesmo. E aí eles foram explorando esse lugar e perceberam nessas explorações que havia uma árvore que tinha bastante neste lugar. Essa árvore saía uma tinta vermelha e dessa tinta as pessoas teciam tecidos, ou seja, essa tinta servia para pintar os tecidos, tá bom? E outra coisa, quando esse grupo de homens chegou aqui neste lugar, eles perceberam que já havia pessoas morando aqui. E perceberam que essas pessoas eram diferentes, andavam nus, tinham seus costumes, suas maneiras de viver. Então resolveu colocar um nome nelas e chamou-as de índios, tá? Então os índios receberam esse nome dos portugueses, isso mesmo. E aí com o tempo, tá? Depois da exploração e ter encontrado essa árvore que tirava esse tecido, eles pensaram, por que não colocar o nome deste lugar de Brasil? Tá? E foi assim que o nosso país recebeu o nome de Brasil, tá bom? Tá. Outra coisa que eu achei bem interessante, que eu fui buscar para vocês algumas informações, é os costumes que nós herdamos dos portugueses, tá? Então, na culinária, nós herdamos a famosa feijoada. Quem aí gosta de feijoada? Tia Paula gosta demais, olha. Então, a feijoada, ela veio dos portugueses, tá bom? Outra coisa que a gente também herdou de Portugal foram duas festas que acontecem no nosso Brasil e que é muito importante. É o Carnaval e a festa junina. Todas duas vieram de Portugal. Ah, e eu descobri uma coisa tão interessante. Isso mesmo. Vocês acreditam que as cantigas de rodas vieram de Portugal? Isso mesmo. Lá em Portugal, as cantigas de roda, elas eram cantadas através de adultos que brincavam, né, se divertiam. E aí chegou aqui e fez parte mais da parte infantil, né? As crianças que gostam mais dessas cantigas, como Escravo de Jó, Atirei o Pau no Gato, Ciranda Cirandinha, todas essas cantigas vieram de Portugal, tá? Então, vocês verão agora algumas imagens referente a este acontecimento. Eu espero que vocês ouçam atentamente e analisem e observem as imagens e qualquer coisa, só chamar a tia, tá? Herdamos dos portugueses a feijoada. Herdamos de Portugal duas festas típicas, o Carnaval e também a famosa festa junina. Também herdamos as cantigas de roda. Um forte abraço e até a próxima aula!